Diante do que eu acabei de conversar com vocês aí no WhatsApp, então os alunos que não assistirem ao vivo, eles vão ter que aguardar algum tempo, tá? Para poder eu enviar essa transmissão. Porque eu preciso editar essa gravação, né? Vocês vão perceber no começo, por eu estar gravando tela, às vezes aparece quando eu estou configurando. Então eu vou ter que gravar a edição. E se tiver algum trecho também que não esteja muito legível, eu vou pegar e vou regravar depois numa videoaula separada. Então vamos começar aí a correção da 7ª apostila, então, que é a apostila que vocês estão em casa. Vai ser importante essa correção. A gente vai poder estar tirando algumas dúvidas, tá? Vocês podem usar o próprio bate-papo do YouTube ou então no WhatsApp. Esses dois meios, eu estou aqui com o celular do lado, eu consigo ver as mensagens que vocês enviam. Então vamos lá. A Ellen também está online, né? Acabei de ver aqui. Então, considerando o teorema de Tales na figura, calcule o valor de x. Pessoal, é o seguinte, a gente já percebeu aqui nas outras apostilas, né? Quem vem acompanhando as videoaulas vai conseguir perceber que a gente tem um padrão para poder montar as nossas contas, né? E ele é bem simples, porque ele sempre se repete. Isso torna bem fácil, né? Entender esse padrão. Então, por exemplo, quando eu vou construir aqui o meu cálculo, eu vou ter x sobre 14 e 9 sobre 12. Então, eu posso usar a própria estrutura da figura. Isso facilita muito na hora de fazer. Então, vamos lá. Tenho aqui x sobre 14 e 9 sobre 12. O que eu posso fazer agora? Lembrando que eu tenho aqui duas frações separadas por uma igualdade. Eu posso multiplicar cruzado, né? Então, eu vou ter x vezes 12 e 14 vezes 9. Pessoal, x vezes 12 é o mesmo que 12x. 14 vezes 9 dá 126. Última coisa que a gente precisa fazer aqui isolando o x, eu vou ter 126 dividido por 12. O resultado vai ser 10,5. Então, esse é o valor do x. Então, a gente tem o valor 10,5. É bem simples, né? Vocês vão perceber que é muito fácil. A gente já está fazendo isso desde a última apostila. Pedro, a entrega foi para o dia 18 de setembro, tá? Foi adiada. É porque vão dar um tempo maior para vocês. Parece que na próxima também tem algumas atividades diferentes, né? Então, resolveram adiar para o dia 18 de setembro, beleza? É até bom você ter falado disso, tá? Para a gente sempre lembrar, porque senão muitas pessoas acabam indo na escola amanhã para fazer a entrega, né? Que era a data inicial, mas não, é só dia 18 de setembro. Então é o seguinte, vamos agora utilizar o teorema de Tales nos triângulos. O teorema de Tales nos triângulos ele não tem muita diferença aí na prática do que a gente já sabe do teorema de Tales. A gente pode inclusive organizar a estrutura da conta do mesmo jeito, tá bom? Então vamos pegar aqui, ó. De um lado eu posso ter 5 sobre 6, do outro 10 sobre x. Então, bem fácil, mantendo a estrutura, beleza? Não é a única forma de fazer, tá? Isso é um detalhe, mas eu estou ensinando a vocês manterem a estrutura da minha figura para ficar mais fácil de identificar o que fazer, né, na hora de calcular o teorema de Tales. Então vamos começar aqui. Eu posso fazer 5 vezes x e 6 vezes 10. 5 vezes x é o mesmo que 5x. E 6 vezes 10 vai ser 60. Agora, não tem problema mudar a ordem. Você só não pode embaralhar, tá bom, né? Acontece algumas vezes que a gente não usa... tem duas formas de você organizar o problema. Só prestar atenção. Eu posso fazer dessa forma, mantendo essa estrutura, igual eu estou fazendo. Ou eu posso fazer dessa aqui, ó. Por linha, vai ser 5 sobre 10 e 6 sobre x. Foi exatamente assim que você fez, né?
Então tem as duas formas da gente fazer o problema. Mas eu gosto de usar sempre a forma da figura para ficar mais fácil de identificar e a gente acabar não errando na hora de embaralhar, sabe? Vamos lá, continuando aqui, o último passo, né, pessoal, era só fazer a divisão, né? X, isolando o x, vai ser 60 dividido por 5. Logo, o resultado vai ser 12. Aí, nossa resposta, você vê que o resultado foi o mesmo que você encontrou, não tem nenhum problema nisso não. A figura representa uma quadra de um loteamento que foi dividida em 2 lotes. Nela estão indicadas algumas medidas, em metros. Qual é o perímetro total dessa quadra? Eu acho essa questão muito importante, pessoal. Por quê? Primeira coisa que a pessoa pensa, eu tenho que encontrar aqui o valor de x e y para achar o perímetro. Óbvio que não, tá? Então tem uma pegadinha nessa questão. Você pode esquecer o x e o y, ele só está aqui para te complicar. Porque ele não está pedindo nada de teorema de Tales. A única coisa que ele quer é o perímetro total da quadra. E o perímetro é exatamente a soma dos lados. Olha só, pessoal. Olhem para a minha figura e vocês vão perceber que eu já tenho todos os lados nela. Não está faltando nenhum lado. Então é só fazer a soma. O perímetro é a soma de todos os lados. Então vamos somar todos esses valores que estão em volta. 50 mais 120 mais 100 mais 60. 50 mais 120 vai dar 170. 170 mais 100, 270. 270 mais 60, 330 metros. Então, meu perímetro é 330 metros. E aí, pessoal, tiveram dificuldade nessa questão? Vocês acharam que teria que achar o x e o y, né? Sabia que ia pegar alguns alunos com esse problema. Mas quem acompanha o grupo aí no dia a dia viu que até a Andressa postou que era só fazer a soma, né? A próxima questão está dizendo o seguinte. Você dá uma olhadinha aqui, colocar uma mensagem no grupo. Ah, tá dando isso. Sem problema, dá para assistir depois, só que leva um tempo, né? Até aparecer, né? Então vamos lá. A figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 metros e 90 metros de comprimento, respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados mede 60 metros. Qual é o comprimento do outro quarteirão? Essa questão é interessante. Sabe por quê? Vocês veem todo aquele enunciado, né? Mas quem conhece o Teorema de Tales, só de ver a figura já sabe o que fazer. Então, aqui, ó, como eu posso montar essa estrutura? Eu posso colocar 80 sobre 60 e 90 sobre x. Bem fácil estruturar minha conta. Agora é hora de multiplicar cruzado, né? 80 vezes x, 60 vezes 90. 80 vezes x vai dar 80x. E 60 vezes 90 vai dar 5.400. Então, bem fácil aí da gente estar resolvendo. Agora é só realizar a divisão, né? Eu tenho 5.400 dividido por 80. Eu sei que vocês estão fazendo as contas em casa, né? Lembrem sempre de cortar o zerinho, né? Para ficar mais fácil. 540 por 8. E vocês também estão tendo a oportunidade de conferir, né? Computador, celular. Então a gente vai ter como resultado 67,5. Sempre digo que é muito importante, principalmente para vocês que estão no nono ano, que vocês dominem as operações, mas também se concentrem em entender os problemas, né? O principal é a gente aprender a interpretar e aplicar as fórmulas que eu ensino. Por exemplo, o Teorema de Tales. Porque no primeiro ano vocês vão evoluir um pouco com relação a isso. Então a gente não pode ficar preso muito só a operações matemáticas, né? Que é muito básico.
Próximo, utilizando o teorema da bissetriz interna. Pessoal, no meu vídeo que eu postei lá para o 9º ano, né, para essa apostila, está explicando o que é o teorema da bissetriz interna. É muito parecido com o teorema de Tales, tá bom? Não tem muita diferença. Então, o que é uma bissetriz? É sempre essa reta que vai dividir ao meio o meu ângulo, tá bom? Então, ela está bem dividida no ângulo na metade. Para aplicar isso, vocês vão ver que é bem parecido com o teorema de Tales. E eu vou aplicar na mesma sequência lógica que eu faço tudo. Olha só. Eu tenho aqui 12 sobre 6. E aqui eu vou chamar de x, né, o lado AC, que ele quer descobrir. Então vai ficar x sobre 9. Bem fácil. Agora é a hora que a gente multiplica cruzado, né? Vou fazer 6 vezes x. Por que eu não comecei pelo de cima? Porque eu já vou deixar o x aqui do lado esquerdo, né? Que é mais fácil. Normalmente é assim que a gente faz. E 12 vezes 9. 6 vezes x é 6x. 12 vezes 9 vai dar 108. Só dividir agora, né? 108 dividido por 6. Meu resultado vai ser 18. Quem foi bem esperto aí conseguiu perceber que tem uma relação, né? Entre aqui o 12 e o 6, né? Metade. Então a gente sabe que esse número aqui vai ser o dobro, né? 2 vezes 9 vai ser 18. Quem conseguir explicar essa relação para mim também, perceber, já vai estar fazendo certo. Uma questão bem parecida, só que a gente vai envolver agora as expressões algébricas. Determine o valor de x. Então, dá para perceber que aqui é uma bissetriz, né? Então eu vou usar o teorema da bissetriz interna, igual eu fiz na outra questão. Vou usar a mesma organização, eu tenho 12, aqui eu tenho 3x mais 1 sobre 12, e 3x menos 3 sobre 9. Aí, meu desenho. Na hora de multiplicar, sempre lembrar de usar o parênteses. Por que eu uso parênteses nessa questão? É porque eu tenho mais de um termo aqui nessas equações. Então tem que usar o parênteses, senão vai confundir tudo. O parênteses vai ser útil porque a gente vai lembrar da propriedade distributiva, né? O famoso chuveirinho que eu sempre ensino a vocês. Então eu vou ter 3x mais 1, entre parênteses, vezes 9. E 12 vezes 3x menos 3. Bem simples. Vamos começar aqui fazendo então o chuveirinho. Eu pego o número que está do lado de fora, não faz diferença se está na frente ou atrás. Então eu vou fazer 9 vezes 3x, 27x. 9 vezes 1, 9. Bem fácil de fazer. Agora com o outro. 12 vezes 3x, 36x. E 12 vezes menos 3, menos 36. Agora, na hora de resolver, eu preciso separar, né? O que tem x vai para o primeiro membro, o que não tem fica no segundo. Aqui o 36, que era positivo, vai ficar menos 36x. E o mais 9, que era positivo, vai para o outro lado, menos 9. Vamos fazer a continha aqui, ó. 27 menos 36 vai dar menos 9x. Menos 36 com menos 9. Se os dois são negativos, eu somo. Só lembrar lá das regrinhas dos sinais. Então vai ficar menos 45. O último passo, a gente quer isolar o x. O 9 vai passar dividindo. Vai ser menos 45 dividido por menos 9. Vamos lembrar do jogo de sinal, né? Menos com menos é sempre mais. Então, meu resultado é positivo. 45 dividido por 9 é 5. É meu resultado. Esse é o valor de x. Essa aqui é bem simples, tá? Para poder explicar para vocês, até mesmo no vídeo, eu decidi usar um apelo visual, né? Para vocês verem alguns exemplos e entenderem como funciona. Mas eu acho que é importante vocês olharem no livro de vocês, entender a teoria que está por trás das figuras semelhantes, porque figuras semelhantes não são aquelas que têm o mesmo tamanho, mas são as figuras que podem ter as mesmas proporções. Como é que funciona esse sistema? Vamos olhar aqui. Primeiro, dois retângulos são sempre semelhantes, então você vai falar se a afirmação é verdadeira ou falsa. Então vamos perceber que esses dois retângulos, percebam esses dois retângulos. O que vocês acham? Eles são ou não semelhantes?
que dá para a gente perceber aqui? Olhando bem essa figura, a gente vai perceber que o formato deles é completamente diferente, né? São dois retângulos, mas eles não são semelhantes. Eles não têm a mesma proporção, tá? Sempre que uma figura é semelhante, você tem a impressão que ela está sendo ampliada, aumentada, ou então ela está sendo reduzida, né? Eles estão diminuindo a mesma figura. É assim que a gente vai ter esse conceito de figuras semelhantes. Então, isso aqui é falso. Eles não são sempre semelhantes. Dois quadrados são sempre semelhantes. Beleza, pessoal? Isso é verdade. Por quê? Sempre os quadrados têm os quatro lados iguais. Então, a gente sempre tem a impressão que ou a gente pega um quadrado e está aumentando o tamanho dele, ou a gente está diminuindo o tamanho dele. Dois triângulos são sempre semelhantes? É falso. Por quê? A gente sabe que tem vários tipos de triângulo, né? Os triângulos eles podem ser classificados quanto aos ângulos e quanto aos lados. Então, ele vai ter várias formas e formatos diferentes. Então, não são todos os triângulos que são semelhantes. Agora, ele fala um caso específico. Dois triângulos equiláteros são semelhantes? Vamos lembrar lá o que é equilátero. São os triângulos que têm os três lados iguais. Então, vira uma situação parecida com um quadrado, né? Se ele tem todos os lados iguais, eu posso afirmar que eles são, sim, semelhantes. Olha só pelo desenho, né? Dá para perceber que um parece a ampliação do outro. Esse aqui e esse aqui. Então, a gente pode afirmar que eles são, e essa sentença é verdadeira. Por último, dois polígonos regulares com a mesma quantidade de lados são semelhantes? O conceito de polígonos regulares também está no meio aí de alguns dos meus vídeos. O pessoal que está assistindo vai lembrar disso. Um polígono regular é que tem todos os ângulos e lados com a mesma medida. Tá bom? Então é basicamente isso o conceito de polígono regular. Como a gente já viu o exemplo do quadrado e do triângulo equilátero, que tem a mesma medida do lado, né, e para todos os lados tem a mesma medida, a gente sabe que eles são semelhantes. Então, basicamente com isso a gente já consegue responder. Mas eu resolvi pegar uma figura para exemplificar para vocês. Isso aqui é um hexágono. Isso vai mostrar que qualquer figura regular é semelhante. Você consegue perceber que um é a ampliação do outro. Bem básico, né? Simplesmente pelo visual você consegue perceber que as duas figuras são semelhantes. E por isso é verdadeiro. Continuando aí, a gente falando ainda de semelhança, agora a gente vai entrar em razão de semelhança, né? Dois quadrados possuem respectivamente lados medindo 8 cm e 24 cm. Qual é a razão entre a área do quadrado menor e a área do quadrado maior? Essa questão é bem fácil, tá? Pessoal, todo mundo lembra como é que é a área de quadrado, né? Eu até desenhei esses quadrados aqui. O quadrado menor, que tem 8 cm de lado, e o quadrado maior. Vou chamar a área do quadrado menor de A1, a área do quadrado maior de A2. É sempre o lado ao quadrado. Então, vai ser, se é 8 centímetros, é 8 vezes 8, né? Então, a área do primeiro quadrado é 8 vezes 8, então é 64 centímetros quadrados. Enquanto que a área do segundo vai ser 24 ao quadrado, então eu tenho 24 vezes 24. Isso dá 576 centímetros quadrados. Só que ele quer a razão entre a área do menor e a do maior. Prestem bastante atenção. Sempre que ele pede razão, a gente escreve isso na forma de uma fração, tá? Uma divisão. Então, como é que vai funcionar? A área do menor vai estar em cima, igual na ordem que ele está falando aqui. A área do maior vai ser o denominador, vai estar embaixo. Não tem como dividir, né? 64 por 576. Isso significa que o meu resultado vai ficar na forma de fração. Mas essa fração aqui é redutível, então eu posso simplificar ela. Como é que fica essa simplificação? Posso dividir pelo próprio 64. 64 dividido por 64 vai dar 1. E se eu dividir 576 por 64 vai dar
9. Eu sei que muitos de vocês fazem de 2 em 2, um processo parecido assim. Demora mais um pouco, mas não tem problema, tá? Pode fazer dentro do seu tempo mesmo, como você consegue fazer a simplificação. O importante é que o resultado aqui seja um nono. Essa é a razão entre a área do quadrado menor e do quadrado maior. Observe essa figura aqui. Na figura abaixo, AB é semelhante a ED. Então, estou falando que esses dois lados são semelhantes. Nessas condições, calcule os valores de x e y. Na verdade, aqui a gente tem dois triângulos que são semelhantes. Tá? E para aplicar isso aqui, vai ser bem parecido com o teorema de Tales e da bissetriz interna. Tá? Não tem muita dificuldade, não. A única coisa que eu quero que vocês estejam atentos, vamos começar aqui encontrando o valor do x. Então, na hora de formular essa questão, não utilizem aquela forma que a gente está acostumado lá no teorema de Tales, porque não vai dar certo. Percebam que as linhas elas estão se cruzando, né? Então, como que a gente vai ter que organizar nosso problema? Vou ter que usar essa reta, beleza? Vamos ver quem está na reta, então. Eu tenho 3 e o 1, então vai ficar 3 sobre 1. Nessa reta eu tenho o 4 e o y, então vai ficar 4 sobre y. Bem simples. Agora é só multiplicar cruzado, né? 3 vezes y e 1 vezes 4. 3 vezes y é 3y e 1 vezes 4 vai dar 4. Agora a gente vai fazer a divisão, né? Y vai ser 4 dividido por 3. Essa já pode ser minha resposta, tá? Posso colocar na forma de fração 4/3, porque não dá para dividir e chegar no valor exato. Mas quem fez a divisão também achou essa dízima periódica aqui, 1,3333. Isso aqui também é um resultado válido. Então as duas respostas aqui são válidas, tá bom? Eu até gosto mais da forma de fração. Agora a gente vai encontrar o valor do x. Eu quero que vocês observem o seguinte, a gente não precisa alterar tudo no nosso problema. Eu posso conservar ali a minha primeira fração, né? 3 sobre 1. Porque ela já tinha os dois números aqui no problema mesmo. Agora é só perceber onde colocar cada um. Olha só, no triângulo onde está o 3 é o que eu tenho x. No triângulo onde eu tenho 1 é onde eu tenho 2. Então por isso que está um na direção do outro aqui, tá? Resolver é só multiplicar cruzado. 1 vezes x e 3 vezes 2. Bem fácil esse problema, né? Porque 1 vezes x vai dar x e 3 vezes 2 vai dar 6. Então, acabamos de encontrar o resultado de x. Ele vai ser igual a 6. A gente vai fazer aí essa questão que fala dos trapézios ABCD e MQPN. Está falando que os dois trapézios são semelhantes. Então, significa que um é a redução ou a ampliação do outro. E na primeira questão, ele está perguntando qual é a razão de semelhança entre os trapézios. Gente, é muito fácil, tá? Como a gente sabe que eles são semelhantes, eu vou pegar aqui o valor que eu tenho para poder fazer a divisão entre os dois. Então, eu vou dividir aqui o maior pelo menor. Por que eu dividi o maior pelo menor e não fiz o contrário? Porque eu coloquei na ordem que está o problema, né? Se esse aqui está aparecendo primeiro, então é ele que vai ficar em cima. Então, 24 dividido por 12 vai ser 2. Essa é a minha razão de semelhança. Bem fácil de fazer. Na próxima. Qual é o valor das medidas x, y e z? Então, olha só. Se eu sei que a minha razão de semelhança é 2, é porque eu sempre pego o primeiro lado e divido por 2. E aí encontro o segundo, na outra figura. Então, 24 dividido por 2 é 12. Vou usar essa lógica para encontrar todos os outros valores. Todo mundo consegue reconhecer, né, que o 30 é o lado correspondente ao x na outra figura. Então, o x vai ser 30 dividido por 2 e o resultado vai ser 15. Agora vamos fazer aqui com 40, né? O 40 é o correspondente ao y. Então eu posso fazer
40 dividido por 2, o resultado vai ser 20. Y é igual a 20. E por último, o 62 corresponde ao Z. Então, eu vou ter 62 dividido por 2 é igual a 31. Logo, o resultado do Z é 31. Então, é bem simples aí a letra B dessa questão. E por último, ele pede a razão entre os perímetros. Como é que funciona a razão entre perímetros? Eu vou fazer aqui para vocês, mas vocês vão perceber depois que era desnecessário. Por quê? O perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, se eu pegar o da primeira figura, eu vou somar aqui 24, mais 30, mais 40, mais 62. Todos os lados que estão aqui. E meu resultado final vai ser 156. Vou fazer o da segunda figura. Apesar de não estar escrito aqui, a gente sabe, né? Esse aqui é 12, esse aqui vale 15, esse aqui vale 20 e esse vale 31. Se eu somar tudo, vai dar 78. Como é razão, pessoal, o que eu preciso fazer aqui com esses dois? Assim, fazer divisão. 156 dividido por 78. E a razão vai ser 2. Por quê? Olha lá, vamos voltar lá atrás. Se a razão de semelhança da figura é 2, obviamente a razão do perímetro também é 2, tá? Então, quando falarem sobre isso aí, vocês nem precisam realizar o cálculo novamente, vai dar o mesmo resultado. Na próxima questão aqui, a gente está falando de dois triângulos que são semelhantes. Por que a gente sabe que eles são semelhantes? Vocês vão perceber pelo desenho que eles conservam a mesma proporção. O mesmo detalhe que a gente já viu anteriormente já. A gente chama esses triângulos aqui de escaleno e retângulo. Tá bom? Escaleno porque os lados são todos diferentes. E retângulo porque tem esse ângulozinho aqui, esse quadradinho, que é um ângulo de 90 graus. A próxima pergunta, qual é o caso de semelhança identificado? A gente só conseguiu analisar lado, né? Quem viu lá quais são os casos de semelhança, quem não viu, vai lá na videoaula que eu já falei sobre isso também. Se é pelos lados que eu percebi, o caso de semelhança é lado, lado, lado. Por isso L, L, L. E por último, a razão de semelhança. Igual eu fiz na outra questão, tá, pessoal? Olha só. Eu peguei esse lado aqui como exemplo e o correspondente dele, que é o 15. Percebo que, como no outro exemplo, eu fiz na ordem, tá? Então, eu coloquei em cima da primeira figura que aparece, embaixo da segunda figura. Então, isso montou uma fração. Percebo que não dá para dividir, 5 por 15. Mas eu posso pegar essa fração e simplificar ela por 3. Não, perdão, tá, gente? Eu coloquei errado aqui, tá? Que no caso é 5. Vou até apagar aqui para não confundir vocês. Então, aqui foi dividido por 5. Então, 5 dividido por 5 vai ser 1. E 15 dividido por 5 vai ser 3. Fiz um erro de digitação aqui, desculpa por vocês. Mas prestem bastante atenção que aqui é 5, tá? Não utilizem o 3, até porque 5 nem se divide por 3, né? Não tem como dar certo. Então, no final das contas, a minha razão de semelhança é 1/3. Então, pessoal, essa foi a correção da apostila de vocês. Eu gostaria de agradecer a participação, a colaboração. Se tiverem alguma dúvida, podem falar agora. Pode ser pelo próprio bate-papo. Se for 3, você está desprezando a ordem, tá bom? É o que eu falei. Você colocou o que vem depois em cima e o outro embaixo. Sempre que ele fala razão, a gente tem que pôr na ordem que aparece no problema, tá bom? Então, por isso que eu coloquei o 5 primeiro e depois o 15. Se a figura fosse invertida, né? Esse aqui fosse primeiro, aí sim a gente teria 3 na resposta.
Beleza? Eu queria agradecer vocês pela participação, pela colaboração. Aos colegas que não conseguiram assistir ao vivo, a gente vai ter um pequeno problema aí, porque eu vou precisar de um tempo para poder fazer a edição do vídeo, tá bom? Baixar, fazer a edição dele. E aí acredito que na próxima aula, na próxima quinta, eu devo postar para vocês, ou no máximo na sexta, mas vai ser só semana que vem que eu vou conseguir postar essa aula gravada. Então já fica um recado, quando for na próxima semana, antes, eu vou avisar vocês quando vai ser a próxima aula ao vivo. Eu preciso mostrar alguns conteúdos para vocês, e esse canal vai ser importante para a gente fazer isso. E eu peço para vocês que alertem os colegas sobre o que está acontecendo, né? É bom vocês colocarem ele, conversar, porque vai ser importante a presença de todo mundo. A gente não só está usando esse tempo agora de estudo remoto, como a gente está também se preparando para uma volta, né? Então, no futuro, quando a gente estiver na escola, na sala de aula, a gente tem que estar mais preparado com os conteúdos, até porque vocês vão para o ensino médio ano que vem. Pedro, é o seguinte, eu não sei se eu vou fazer exatamente dessa forma, tá? Na próxima apostila, a correção. Isso aqui está sendo meio que um teste, tá? Para ver como vai ser a repercussão, se os alunos vão conseguir assistir, né? Pela apostila eu vou conseguir perceber isso, mais do que nos outros vídeos, mas com certeza eu principalmente para as turmas que se interessarem mais e aparecerem os alunos, eu vou estar fazendo outras aulas. É bom ao vivo, mas tem uma certa dificuldade que é esse tempo, né, que eu levo para postar a gravação. Quando eu gravo em vídeo, acaba sendo mais rápida a edição. Tá? Não tem problema de som, não tem nenhum problema do tipo. Então essa que é a vantagem da videoaula. E consegue ser mais curta também. Não sei se vocês perceberam isso, que fica bem curto o vídeo. A vantagem é que dessa vez eu fiz uma correção, né? Mas a gente pode fazer sim. Vou pensar nisso. Mas eu peço a vocês que não só se preocupem com a apostila, tá? Na próxima aula que eu fizer com vocês, eu não vou estar abordando questões da apostila, mas a gente vai estar revendo questões que a gente viu nas outras apostilas e que eu percebi que vocês tiveram dificuldades. Então, se vocês realmente demonstrarem interesse nisso, a gente vai continuar fazendo esse trabalho. Eu não sei se semana que vem ou se de 15 em 15 dias, porque é um pouquinho mais complicado fazer ao vivo, mas a gente vai estar continuando fazendo esse trabalho. E não se esqueçam da apostila, beleza? A apostila agora é só dia 18 de setembro, que vai ser entrega. Vocês puderem avisar também os colegas, porque de repente vai alguém na escola amanhã e vai perder viagem, né? Que não vai estar, provavelmente não vai estar aberta. Então, eu queria agradecer a participação e até a próxima, tá bom? Um abraço, bons estudos para vocês e não se esqueça de fazer a correção aí na apostila e avisar os colegas. Em breve o vídeo vai estar disponível, né, na próxima semana. E aí, se tiver alguma dúvida específica, quiser pausar, voltar, vocês vão poder fazer. Tá bom? Muito obrigado e bom dia para vocês.